ansiedade já te atrapalhou alguma vez na vida? Bom, o assunto de hoje é a ansiedade. E sobre ansiedade eu tenho propriedade para falar porque eu sou uma vítima deste mal. A vida aqui na Terra é uma vida de desafios. Viver aqui não é uma tarefa muito fácil. E Deus sabe disso. Porque Ele vai deixar uma palavra de instrução e de consolação para todo aquele que anda preocupado, aflito, inseguro, ansioso, temeroso, desanimado, necessitado. E Ele vai dizer assim: não andeis inquietos dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque todas estas coisas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais. Agora Deus vai deixar aqui, Jesus vai deixar aqui um ensinamento para aquele que quer vencer a ansiedade, conseguir sobreviver a este mal. Tá vendo, meus amores? Não existe um segredo grandioso para que a gente possa vencer esse mal. A ansiedade tem matado milhões de pessoas. Tem destruído vidas, lares, relacionamentos. E não é um bicho de 7 cabeças para se tratar. Deus deixou na Bíblia passo a passo de como vencer este mal. Vamos bater um papo hoje sobre ansiedade. E quando o assunto é ansiedade, eu tenho propriedade para falar porque eu sou uma vítima desse mal. Mas vamos entender o que é ansiedade. Ansiedade é preocupação intensa com o futuro, com o porvir, medo do que pode vir a acontecer. Mas é muito comum. Ansiedade é uma coisa natural do ser humano. Quem é que nunca teve ansiedade? Quem é que nunca ficou ansioso na vida, não é verdade? Porém, existem níveis de ansiedade que podem nos levar até a morte. É comum a gente ficar ansioso quando vai fazer uma prova, por exemplo, no Enem, e você estuda e está aguardando e faz essa prova, e você aguarda esse dia da prova chegar e você fica ansioso para saber que nota você vai tirar, para saber se vai dar tudo certo. E quando você faz a prova, você também fica ansioso para saber se você passou, para saber se você vai colher bons resultados. Normal ficar ansioso nesse caso. Também é normal ficar ansioso quando você está de casamento marcado e os preparativos do casamento e a noiva, o vestido e a organização. É normal você ficar ansioso esperando esse dia chegar. Quando você está grávida, é normal ficar ansiosa para saber o sexo do bebê. A gente fica inquieta, querendo saber quando que vai saber o sexo, quando que vai nascer, como que vai ser, como é que vai ser o parto. Não é verdade? Quando você está desempregado e aparece uma entrevista de emprego, você fica ansioso para saber se você vai conseguir a vaga, sim ou não. É normal. Mas existe um nível de ansiedade que ultrapassa a normalidade. É quando você já não consegue mais pensar em nada, é quando você fica deprimido por causa das preocupações, é quando você fica paralisado por causa do medo, das preocupações da vida, é quando você perde a graça na vida, você não tem mais ânimo para nada. Eu já vivi tudo isso, já senti tudo isso na pele. Sabe quando você chega em casa e você pega a televisão e fica passando canal por canal porque nenhum te interessa, nenhum prende a sua atenção? Mesmo aquelas programações que você gostava de assistir não te interessa mais? E você não perde a graça em tudo? Talvez você gostava de sair, de passear, e aí você não quer mais passear. Você gostava de ter amigos, de conversar, você não gosta mais de conversar. Você perde a graça.
A ansiedade extrema, ela leva você à depressão, ela leva você a surtos psicóticos, a outros problemas, a compulsões, cada um para um lado. Por exemplo, no meu caso, a minha crise de ansiedade, eu levo para quê? A compulsão, ele me levou à compulsão alimentar. Mas às vezes tem pessoas que vão para bebida, outras que vão para certo tipo de outros problemas, outros vícios. Gente que recorre ao cigarro, gente que recorre à imoralidade sexual. Enfim, cada um procura o seu gatilho, vamos dizer assim, cada um procura um jeitinho de controlar a sua ansiedade. Mas a ansiedade é considerado hoje um mal do século. Mas, e aí, meus queridos, como é que a gente vai ser? Vai se desesperar? Como é que vai ser? Tem tratamento? Não tem? É claro que tem tratamento. Tem tratamento. Ele vai dizer, olha onde está aqui o primeiro segredo aqui, ó. Vamos dizer assim, segredo, né? Que já não é segredo mais. Mas o primeiro segredo está aqui, ó, em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aqui o Senhor está nos dizendo, em meio a essa tempestade que está a sua vida, em meio a essas necessidades que você tem, em meio às coisas que você precisa, em meio à sua realidade na terra, lembra de mim. Lembra que existe um reino. Lembra que existe algo maior, algo que transcende o natural. Lembra das coisas que eu te ordenei a fazer, que eu te instruí a fazer, que eu te pedi que fizesse. Lembra do meu reino. Lembra da minha justiça. Lembra das minhas necessidades, das necessidades do teu próximo, das necessidades do reino. Começa a buscar mais o sobrenatural de Deus. Começa a se envolver mais com as coisas do sagrado, do reino, do santo. Porque Deus sabe que você precisa de vestimenta, de alimento para a tua casa, de saúde. Deus sabe que você precisa de paz, alimentar seu filho, sua família, cuidar da sua casa. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É se lembrar que você tem uma alma. É se lembrar que Deus deixou uma palavra. É se lembrar que Deus deixou uma ordenança. Que essas coisas que estão acontecendo aqui na terra, elas são passageiras. Não são para toda a vida. E que existe algo que nós temos que nos preocupar mais do que essas coisas. É preocupante estarmos desempregados, não temos como pagar as dívidas, os boletos. É preocupante. Mas existe algo que é mais preocupante ainda. É perder a eternidade. É não conseguir chegar na eternidade. É não conseguir receber o Senhor como Salvador. É não conseguir encontrar com o Senhor. É muito mais preocupante. E muitas vezes a gente não se preocupa com o que realmente é importante, porque está distraído com coisas secundárias. A gente fica distraído com os problemas da vida e esquecemos que existe um problema da nossa alma que é muito mais preocupante do que o problema do nosso corpo. É muito mais preocupante o vazio da nossa alma, preencher esse vazio.
o conserto da nossa alma, do nosso ser, do nosso interior, se consertar diante de Deus, aprender mais diante de Deus, voltar a Deus, é muito mais preocupante, mais importante de se conseguir do que a gente ficar preocupado se vai passar na faculdade ou não. Não estou dizendo que a gente deva esquecer das coisas da terra, não é isso. Deus não fala, se esqueça das coisas da terra. Não está dizendo isso a palavra. Não se preocupe com nada na terra. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando buscar primeiro. Primeiro, quer dizer, primeiro não aniquila que vai ter um segundo. Buscar primeiro. Se preocupa também não, se preocupa em primeiro lugar em preencher o vazio que existe nessa sua alma. E uma coisa que a gente tenta fazer é preencher vazio de alma com coisas naturais e materiais. Quando a gente se sente aquele vazio, aquela pergunta, ela vem na nossa mente. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Será que eu nasci para sofrer? Qual é a finalidade da minha vida? Eu sou uma pessoa inútil. Quando essas questões começam a vir à tona na nossa mente, é porque a nossa alma está gritando por Deus. Porque a nossa alma está faminta por mais de Deus. E aí a gente tenta preencher com coisas da terra. A gente tenta preencher com coisas naturais. A gente acha que está sofrendo muito, porque se você é solteiro, você acha que está sofrendo muito porque precisa se casar. E aí procura isso no casamento, procura felicidade no casamento e aí se frustra porque o casamento não é sinônimo de felicidade, nem garantia de felicidade. Muitos acham que estão infelizes porque estão querendo ter filhos e não conseguem. E aí pensa que ter filhos é a garantia da felicidade. Aí consegue o filho, percebe que não foi suficiente. Outros atribuem a felicidade ao dinheiro, conseguem dinheiro e ainda estão ansiosos e precisam de mais. Quanto mais se quer, mais se tem e precisa ainda de mais. E essa necessidade, ela aumenta a cada dia. Mas este vazio não se preenche com coisas palpáveis, não se preenche com coisas da terra. Esse vazio, somente o Senhor, Jesus, é quem pode preencher. É através da nossa dedicação, da nossa busca a Ele. Então, o primeiro passo para quem quer vencer a ansiedade, essa é a palavra que eu uso para mim quando eu me sinto em desespero, é buscar as coisas do eterno, as coisas do Senhor. E ele vai dizer também, olha só, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Tá aí um segredo. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com o boleto que vai vencer no mês que vem, e aquilo dá um desespero tão grande, e nós nem sabemos se o mês que vem virá para nós, não é verdade? Não existe mês que vem, existe o hoje e o agora. Vamos lá, segunda instrução de Jesus para quem quer vencer a ansiedade. Filipenses 4:6, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Oh, glória! Está dizendo aqui, meus amados queridos, uma instrução do Senhor para quem quer vencer a ansiedade. A oração. Ele diz, está ansioso, ora. Está ansioso, preocupado, aflito, angustiado, inseguro com alguma coisa? Ora. A oração é uma das formas de vencer a ansiedade. Suplicando ao Senhor, levando para Ele, orando, falando, contando, Senhor, meus problemas estão assim, 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 minha vida está assim, 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 preciso consertar assim, 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 preciso melhorar isso e isso, socorre-me, estou aflito,
ser sincero com Deus, dizer que está desanimado, dizer que está aflito, dizer quais são as suas necessidades, é uma forma de vencer a ansiedade. E com ações de graças. O que é isso? Oração junto de ações de graça. É você ser grato ao Senhor. É você ser grato ao Senhor. É você glorificar o Senhor. É você agradecer ao Senhor, mesmo estando aflito. Sabe, você está aflito. Mas ao invés de murmurar e reclamar, dizer, nada vai dar certo. Nada tem solução para mim. E ao invés de reclamar, está acabando tudo. Estou aflito, meu casamento está mal. Meus filhos estão mal. O governo vai estar em crise. O mundo vai de mal a pior. Ao invés de reclamar, ofertar louvor, gratidão, exaltar o Senhor, dizer glória a Deus que eu estou vivo. Essas coisas parecem clichê, mas é a solução. Parece muito natural, parece que não vai dar certo, mas é a solução. Deus usa as coisas simples para curar coisas grandiosas aqui dentro do nosso coração. Gigantes dentro de nós, eles morrem, eles perecem com coisas pequenas. Foi assim que Davi venceu um gigante. Davi venceu o gigante com coisa pequena. Não foi com uma grande arma, com coisas, com muita arma. Não, foi com uma pedrinha e uma funda. Foi suficiente para vencer gigantes. Então, ainda que o nosso problema seja grande, ainda que o nosso problema seja impossível aos olhos dos homens, o Senhor ele vai usar coisas simples para que nós possamos vencer esse problema. Então, a oração de forma simples e só da gente dizer obrigado, Senhor, porque eu acordei, obrigado, Senhor, porque às vezes é difícil para a gente acreditar nisso, que só isso vai dar jeito, só agradecer vai dar jeito, só se eu demonstrar gratidão ao Senhor pela vida, isso vai funcionar. Deus está dizendo que vai, na simplicidade vai, uma oração simples, ela vai funcionar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o Senhor já deu duas instruções aqui. Ele disse, olha, lembra do reino de Deus, em primeiro lugar. Lembra que o teu irmão tem uma necessidade também. O teu irmão precisa de uma palavra, de auxílio. Lembra. Lembra que existe um reino. Lembra que você tem uma alma. Lembra que você tem que prestar contas das suas atitudes aqui na terra para o Senhor um dia. Não fica só focado no seu trabalho, na sua casa, nos seus filhos, na sua faculdade, no seu emprego. Não fica só preocupado com os problemas que te cercam aí. Lembra do reino, lembra das prioridades, lembra do Senhor, lembra da tua vida, lembra da eternidade. Lembra que você tem que prestar contas de todas as suas atitudes aqui na terra. Depois ele dá a dica, como é que você vence a ansiedade? Orando ao Senhor de forma simples e verdadeira, buscando ao Senhor com simplicidade, agradecendo com simplicidade também, confessando ao Senhor, Senhor, eu não estou me sentindo grata de verdade, aqui dentro de mim, está ansiosa e aflita, perdoa-me, confessa ao Senhor a sua pequenez, confessa ao Senhor as suas falhas e começa a agradecer pelas pequenas coisas que Deus te deu, que coisas grandiosas virão. Essa é a promessa que o Senhor nos dá. Então essa é a segunda instrução, a oração. A primeira é entregar nas mãos do Senhor, buscar o reino de Deus. A segunda, oração. A terceira, ser grato pelas pequenas coisas. Agradecer, proferir palavras de bênçãos, de gratidão ao Senhor, ao invés de murmurações e reclamações e lamentações. Lá em 1 Pedro 6 e 7 vai dizer assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, mais uma vez, dá mais uma instrução, outra dica aqui, ó, no Senhor. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O que é isso?
é obedecer ao Senhor, é procurar obedecer mais a Ele, ou procurar ouvir mais a Ele. Se humilhar diante do Senhor é deixar as nossas necessidades um pouquinho de lado para ouvir o que Deus tem a dizer. É deixar os nossos problemas um pouquinho em segundo plano para dar ouvido às instruções do Senhor. Os nossos desejos são inúmeros. Todo ser humano deseja algo. O tempo todo desejando alguma coisa. O tempo inteiro você quer alguma coisa. E hoje você quer uma coisa, amanhã você já quer outra. Depois de amanhã você quer outra maior ainda. E assim por diante, todo mundo quer algo, todo mundo quer algo. E quando eu quero algo, quando eu quero suprir uma necessidade minha, da minha vontade, do meu desejo, às vezes eu fico cega. E eu quero e eu fico obstinada. Eu quero isso. E o Senhor está dizendo, deixa um pouco de lado o que você quer, para fazer primeiro aquilo que eu quero que você faça. Nós devemos nos lembrar que nós temos um dono. Nós, servos do Senhor, temos um dono. E a vontade do Senhor tem que ser soberana na nossa vida. A vontade dele tem que ser maior do que a nossa própria vontade. Então, quando ele diz se humilha é o quê? Fazer a vontade dele e não a nossa. É deixar um pouco de lado o meu querer, mas eu quero este relacionamento. Mas o Senhor está dizendo, não, por enquanto não. Deixa na minha mão, eu vou dar um jeito. Deixa o Senhor resolver do jeito dele. Mas eu quero esse emprego. O Senhor está dizendo, te aquieta. Do meu jeito é melhor. Mas, Senhor, mas eu quero que isso aconteça dessa forma. O Senhor está dizendo, se acalma. É da minha maneira, se aquieta. Eu sei que você precisa disso. Eu sei que o seu coração deseja isso. E existe uma palavra do Senhor para aqueles que desejam. Ele diz, agrada-te no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração. O Senhor está dizendo assim, te acalma. Eu vou conceder sim o desejo do teu coração. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de paz, não de mal. Eu sei, o Senhor vai fazer. Mas é no tempo e na vontade dEle. Eu primeiro tenho que obedecê-lo. Eu primeiro tenho que buscar saber o que o Senhor quer de mim. E para eu saber o que o Senhor quer de mim, eu primeiro vou ter que passar por duas etapas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e começar a orar. Porque quando eu começo a orar e quando eu começo a buscar o reino dele em primeiro lugar, ele começa a revelar então o que ele quer de mim. Porque é muito comum a gente não saber o que Deus quer de nós. Mas será o que Deus quer de mim então? Meu Senhor, eu não sei o que fazer. As coisas não dão certo para mim, eu não sei o que Deus está querendo me ensinar. Está tudo dando errado para você e você não sabe o que Deus está querendo com isso. Por que você está sofrendo tanto nessa área? Se você não plantou, por que você está padecendo tanto com essa situação há anos já? Você não entende o porquê. Mas quando a gente começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e depois começa a orar, entregando a Ele todas as nossas necessidades, suplicando a Ele e rendendo graças, louvores a Ele, sendo grato, demonstrando gratidão, o Senhor ele vai revelando, Ele vai trazendo aos nossos olhos o que é necessário, o que Ele quer de nós. Né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Esse é mais um segredo para que a nossa ansiedade parta em retirada. A confiança no Senhor. A dependência no Senhor. Deixar a nossa necessidade um pouco de lado para ouvir a necessidade que o Senhor tem para nós. Para ouvir o que Deus quer de nós. Deixar o meu querer um pouquinho de lado para fazer o querer dele, que vai ser muito melhor. Então, tá vendo aí? Vencer a ansiedade pode ser algo simples. Jesus deixou o passo a passo de como a gente venceria este mal. A ansiedade tem matado milhões de pessoas, desfeito relacionamentos, destruído famílias, desfeito amizades, acabado com a nossa autoestima, colocado pessoas em depressão, suicídio.
O nível de a estatística de suicídio é grande. Todo dia morre alguém porque não aguentou os problemas. Enfim. E o Senhor, de forma simples e clara, deixa o passo a passo para que a gente possa vencer a ansiedade. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos dar mais ouvidos ao que a Bíblia diz, para que a gente se liberte deste mal, que tanto nos afeta. Porque a ansiedade, ela vai destruindo e ela vai virando uma bola de neve. Você está ansioso, aí de repente está inquieto, aí de repente está deprimido, aí oprimido, começa a meter os pés pelas mãos, começa a desenvolver patologias. É verdade. Quantas pessoas que, por causa da depressão, desenvolveram patologias como obesidade, desnutrição, que é o extremo, ou até problemas mentais por causa da ansiedade. Problemas como problemas cardíacos. Tem sido grave. A estatística de ansiedade hoje no mundo é grande. Mas Jesus Cristo deixou para nós o passo a passo, como eu já falei, para que a gente possa vencer este mal. E eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui e peço que se inscreva no nosso canal. Muito obrigada, viu? E fica com Deus.